Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma decisão STJ, informativo 691, informativo muito recheado com decisões importantes para a Fazenda Pública. Essa decisão em particular é típica e própria da Fazenda, uma vez que o STJ está analisando a aplicação do artigo 535, parágrafo 2º, que trata da impugnação ao cumprimento de sentença em face da Fazenda. Presta atenção porque eu vou te apresentar uma decisão do STJ que, se caísse na sua prova, muito provavelmente, se você não conhecer a jurisprudência, você vai aplicar a lei e vai errar. Te confesso que, sem conhecer a jurisprudência, abrir o CPC no artigo 535, parágrafo 2º e ver o que diz a lei, vai te induzir ao erro, porque você vai aplicar tão somente a norma que está prevista no CPC, enquanto que o STJ tem uma decisão que estabelece uma possibilidade de aplicação excepcional ao artigo 535, parágrafo 2º. Eu mesmo, se fosse fazer uma prova da advocacia pública, direito processual civil, que é a disciplina que eu mais gosto e que eu mais domino, erraria a questão sem saber efetivamente o que pensa o STJ sobre o assunto. Então, esse vídeo pode salvar a sua questão objetiva, subjetiva ou de prova oral, portanto, preste bastante atenção. Então, informativo 691, 12 de abril, STJ, segunda turma, o tema é impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda, processo civil, está aqui o recurso especial 1.887.589, Goiás. Entenda o caso. Como de costume aqui no canal, vamos pegar o caso para entender o que foi levado ao STJ e efetivamente como se deu essa decisão. Cumprimento de sentença em face da Fazenda. O artigo 535 do Código de Processo Civil diz o seguinte, a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, na pessoa do seu procurador, por carga, remessa ou meio eletrônico para querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir. Aí o artigo 535, nos seus incisos, estabelece quais são os tópicos passíveis de arguição na impugnação ou cumprimento de sentença da Fazenda. Você tem um cumprimento de sentença em face do poder público, o procurador é intimado e ele tem 30 dias para apresentar uma impugnação na própria execução. Os incisos do 535 diz o que ele pode alegar. Dentre esses incisos existe a possibilidade de se alegar excesso de execução. O que é isso? O exequente está dizendo que a Fazenda lhe deve X e a Fazenda diz que ele não deve X, que deve menos. A Fazenda diz, eu não devo X a esse exequente, eu devo menos. Então eu estou alegando excesso de execução. Óbvio que ao alegar excesso de execução, é natural que a Fazenda Pública demonstre onde está o excesso e acabe concordando com uma parcela. Por exemplo, o exequente diz que tem que receber da Fazenda 100 mil e, portanto, está executando este valor, dando início ao cumprimento de sentença no valor de 100 mil, e a Fazenda diz não, que deve 80 mil e que 20 mil representa excesso de execução. A Fazenda deve, naturalmente, identificar para o juízo, na sua impugnação, onde está a diferença que ela encontrou para alegar o excesso de execução. É por isso que o parágrafo 2º diz o seguinte, quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada, no caso Fazenda, declarar de imediato o valor que entende correto. No meu exemplo, a Fazenda diz, eu devo 80 mil, sob pena de não conhecimento da arguição. Está aqui o parágrafo 2º. Então, a Fazenda tem que justificar o valor que entende correto e deve justificar por que existe o excesso de execução. Normalmente isso se faz por meio de uma planilha de cálculos. Eu faço isso basicamente todos os dias aqui na minha atividade enquanto advogado público. Impugnação ao cumprimento de sentença em face da Fazenda, aí eu apresento a impugnação, quando tiver excesso de execução, apresento também uma planilha dizendo o que a Fazenda entende como devido ao exequente e o que é que a Fazenda entende como excesso de execução. Nada muito difícil de se entender em termos de 535, parágrafo 2º. Muito bem, mas qual é o caso que foi levado ao STJ por meio do julgado que estamos analisando? O caso é o seguinte,
Município X apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegou excesso de execução, mas não apresentou planilha do que entende correto, do que entende devido à parte exequente. Então aqui você já tem um problema. O município disse que não deve 100 mil, mas que não sabe exatamente quanto deve, mas que existe excesso de execução. Apontou alguns erros materiais, mas não juntou planilha do que entende correto. Você diz assim, professor, como assim? Como assim? Muitos municípios pequenos não têm assessoria contábil para dar vazão, efetivamente, aos cumprimentos de sentença que sofre nas vias judiciais. Aí você pode dizer, professor, isso é problema do município. Sim, é problema do município, concordo. Ele já tem 30 dias para fazer isso, concordo também. Mas o STJ tem uma visão mais sistêmica do Código de Processo Civil e, nesse caso, enquanto advogado público, eu compartilho e compactuo com essa visão. Mas veja bem, vamos analisar com cuidado. Pediu o município o envio do processo à contadoria judicial para fins de análise do valor do exequente, ou para que seja analisado o valor do exequente em razão do interesse público. Ou seja, nesse caso o município disse o seguinte, existe excesso de execução, eu estou apontando aqui uns erros materiais, não estou apresentando planilha, mas estou pedindo ao juízo que envie o processo à contadoria judicial para que avalie se os cálculos do exequente estão corretos. E também o município, no caso, pediu prazo para juntar a própria planilha do ente. Você pode dizer assim, professor, isso não pode. O CPC é claro. O senhor acabou de ler no artigo 535, parágrafo 2º, que a Fazenda precisa dizer quanto ela entende devido, e nesse caso, ao dizer o que entende devido, ela apresenta o que ela entende como excesso de execução sob pena de não conhecimento da arguição. Que arguição? A impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda. Então, o que o município está fazendo não pode. Você poderia muito bem responder isso para mim e muito provavelmente a sua resposta, nesse caso, seria aceita por qualquer doutrinador de direito processual civil, porque ela é reflexo daquilo que está no Código de Processo Civil. Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho um cumprimento de sentença em face de um determinado município. Eu tenho uma sentença para dar início ao cumprimento. Aí eu vou lá e peço R$1 milhão, sendo que esse cumprimento ele é, na verdade, de 100 mil. Mas eu sei que o município não tem assessoria contábil. Eu vou pedir lá 1 milhão, porque eu sei que o município não vai ter condições de rebater esse valor. Eu vou pedir lá 1 milhão. O procurador do município foi no juiz e disse assim, existe excesso de execução, existem alguns erros materiais aqui. Por favor, mande para a contadoria do juízo para que ele analise o valor correto. Você, juiz, não receberia a impugnação da Fazenda sem planilha, não mandaria para a contadoria, mesmo sob a desconfiança de que esse 1 milhão não é devido ao exequente? É essa visão que o STJ tem sobre o caso. E você, com essa visão, ou com essa situação, ou com essa, digamos, hipótese da Fazenda pagar muito mais do que deve a um exequente por não ter condições, no caso, por exemplo, de muitas PGMs, de ter assessoria contábil que permita com que os cumprimentos de sentença sejam devidamente analisados da forma correta, é essa visão que você precisa ter enquanto advogado público e essa visão que também teve o Superior Tribunal de Justiça ao analisar esse caso concreto. O juízo, nesse caso, ele deve encaminhar esse processo para a contadoria do juízo, para que a contadoria do juízo diga que o valor do exequente está correto ou não, ou o juiz não deve fazer isso? O juiz pode receber, nesse caso, a impugnação da Fazenda mesmo sem planilha, ou ele deve não conhecer dessa arguição? Essas são perguntas importantes que o STJ respondeu a partir desse julgado. Esse é o tipo de questão que, se você analisar somente o que diz o CPC 2015, no caso o artigo 535, parágrafo 2º, que nós já estudamos aqui agora há pouco, você erraria se não conhecer a jurisprudência do STJ, já disse isso no começo do vídeo. Vamos para os questionamentos. São alguns. O primeiro, o juiz pode receber a impugnação da Fazenda sem planilha? O STJ disse que sim. Presta atenção. O juiz pode receber a impugnação da Fazenda sem planilha? O STJ entende que sim. A parte do julgado que mais nos interessa é essa aqui, A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem apresentação da memória de cálculos, com a indicação do valor devido, não acarreta necessariamente
o não conhecimento da arguição. Aí você diz, professor, mas isso é negar vigência ao artigo 535, parágrafo 2º. O STJ, na verdade, está apagando o 535, parágrafo 2º do Código de Processo Civil? Me parece que não, e respondo isso no nosso último questionamento. O STJ disse que quando a Fazenda Pública apresenta sua impugnação sem planilha, isso não significa necessariamente o não conhecimento da arguição. E isso parece estar contra o que diz o artigo 535, parágrafo 2º. Segundo ponto, o juiz pode mandar o processo para a Contadoria Judicial para aferir o acerto do cálculo do exequente? O STJ diz que sim. A parte do julgado que é retirada de outra decisão que nos interessa é essa aqui. Eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria de ofício para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Esse julgado, ele se assemelha muito àquilo que acabei de falar, por exemplo, no interesse público, o Poder Judiciário não pode permitir com que o exequente receba da Fazenda mais do que devido. Afinal de contas, trata-se de dinheiro público, razão pela qual o STJ entende que, havendo indício de erro material, o juiz pode, mesmo sem que a Fazenda o requeira, de ofício, ele pode mandar para a contadoria para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Inclusive, esse julgado permite a seguinte situação. Imagine que a Fazenda Pública ela não impugnou a execução, ela simplesmente não apareceu nos autos, ela não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A Fazenda foi intimada e simplesmente não apresentou nenhuma impugnação. A Fazenda foi omissa. O juiz está lá com um cumprimento de sentença com um determinado valor e a Fazenda não apareceu para impugnar e foi escoado aí o prazo de 30 dias. O juiz pode de ofício encaminhar para a contadoria do juízo os cálculos do exequente para averiguar se eles estão corretos. Por esse julgado aqui da terceira turma do STJ, aqui julgado de maio de 2020, sim, ele pode fazer isso de ofício, mesmo que a Fazenda não tenha vindo aos autos impugnar a conta no cumprimento de sentença. Muito importante isso aqui para a Fazenda, muito importante isso aqui para o teu concurso, muito importante isso aqui para as tuas provas da advocacia pública. Então o juiz pode mandar o processo para a Contadoria Judicial para aferir o acerto do cálculo do exequente? Para o STJ, sim, ele pode fazer isso de ofício e pelo julgado colacionado aqui, ele pode inclusive fazer isso ainda que a Fazenda Pública não tenha aparecido para impugnar o cumprimento de sentença. Tudo em nome, efetivamente, da correção dos erros materiais eventualmente existentes nos cálculos do exequente e tudo em nome do interesse público, uma vez que o judiciário não pode chancelar o recebimento de um valor indevido por parte do exequente, afinal de contas, a Fazenda Pública que paga efetivamente esse valor, o paga, nesse caso, utilizando dinheiro público. Muito bem. O juiz pode conceder prazo para que a Fazenda junte a planilha do que entende devido à parte exequente, mesmo após a apresentação da impugnação ou cumprimento de sentença sem a planilha que já deveria acompanhar essa impugnação? O STJ entende também que sim. Disse o STJ no julgado que estamos analisando. Se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juiz para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para a apresentação da respectiva planilha pela Fazenda, documento que pode, inclusive, vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Então nós vimos aqui, ó, o juiz pode receber a impugnação da Fazenda sem planilha por STJ? Sim. O juiz pode mandar o processo para a Contadoria Judicial para aferir o acerto do cálculo do exequente, mesmo sem a apresentação da planilha da Fazenda, ou mesmo que a Fazenda não tenha apresentado impugnação ou cumprimento de sentença? Por STJ, sim. O juiz pode conceder prazo para que a Fazenda junte a planilha do que entende devido à parte exequente. Aqui o STJ entendeu que se o juiz pode o mais, que é mandar efetivamente o processo para a Contadoria Judicial para que ela se manifeste sobre o cálculo do exequente, pode o menos, que seria receber a planilha do ente, mesmo depois de apresentada impugnação ao cumprimento de sentença sem essa planilha, porque isso inclusive pode ajudar, auxiliar, nesse caso, o serviço da Contadoria Judicial na feitura e na verificação dos valores. Por último, o STJ negou a aplicação ao artigo 535, parágrafo 2º. Essa é uma pergunta que decorre daqui, do primeiro questionamento. O juiz pode receber a impugnação da Fazenda sem planilha?
dá a entender o artigo 535 que não, se a Fazenda Pública apresenta impugnação sem indicação do que entende devido e, portanto, sem indicação do que entende como excesso de execução, o juízo não deveria receber ou conhecer a arguição da Fazenda. É isso que diz o parágrafo 2º que nós acabamos de estudar. Então, essa jurisprudência do STJ aqui, a possibilidade do juiz receber essa impugnação sem planilha, nega a aplicação ao artigo 535, parágrafo 2º, para o STJ não, e ele resolveu da seguinte forma. Ele diz, assim, em regra, preste atenção, isso aqui é importante, em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido. Então, o STJ está dizendo que o que está escrito no 535, parágrafo 2º, é a regra. Contudo, a jurisprudência cria a exceção. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de um magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. O juízo só vai verificar essa possibilidade depois da feitura dos cálculos pela contadoria judicial. Então, essa é a regra, contudo, a jurisprudência, nesse caso, cria a situação excepcional. Por isso que diz, se você ler somente o artigo 535, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, numa prova, sem conhecer a jurisprudência, certamente você erraria, porque não conheceria a exceção criada aqui pela decisão do STJ, nesse recurso especial 1.887.589 Goiás, decisão própria da Fazenda, típica da Fazenda. Estamos falando de impugnação ao cumprimento de sentença, então preste muita atenção, porque depois desse vídeo você perdeu o direito de errar essa questão sob a desculpa de aplicação somente do 535, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.